Fala galera, professor Ronan falando aqui, e nessa aula de hoje nós vamos continuar falando aí do processo de independências, agora das independências africanas. Pessoal, nós já vimos que no século XIX os europeus eles se apossaram de grandes porções tanto da Ásia, como nós falamos lá na independência da Índia, quanto da África, né? E submeteram os povos aí desses locais. E aí nos 30 anos que se seguiram aí ao final da Segunda Guerra Mundial, que ela findou-se aí em 1945, a imensa maioria daqueles, né, dos povos daqueles continentes lutaram e conseguiram aí a sua independência. E é isso que a gente vai ver como essas independências ocorreram, tá? Alguns fatores, né, muito importantes foram alguns movimentos pró-África. Um desses movimentos pró-África, galera, era chamado de pan-africanismo. Tá? Foi um movimento político e um movimento ideológico surgido lá como uma forma de resistência. Ele visava, pessoal, transformar a situação da raça negra, libertando da pobreza, libertando aí da opressão. Então a noção de raça adotada por esse movimento, galera, pan-africanista, não é aquela importação do pensamento da Europa, muito pelo contrário, é uma reinterpretação do que é ser negro, tá? Então, pessoal, isso é um movimento que buscava conferir a identidade dos diversos povos negros aí da África. Então, um importante pensador, pessoal, do pan-africanismo foi o jamaicano. O nome dele era Marcus Garvey. Tá? Garvey até foi musicado várias vezes aí por Bob Marley, também jamaicano. Então o Bob Marley musicava aí o pensamento do Garvey. Então Garvey, pessoal, dizia que a África era um berço de grandes civilizações, então como o Egito, a Núbia, a Etiópia. A África, para Garvey, pessoal, era um lugar mítico, uma pátria livre. E como, né, conservava a situação do negro na América e na Europa, ele considerava isso ruim, ele propunha que os negros de raízes africanas deveriam voltar aí para a mãe África, já com a independência dos povos africanos, sem o domínio europeu. Tá, pessoal? Então Garvey, ele considerava aí um predestinado, porque ele próprio criou esse organismo, galera, para promover a volta dos negros para a Jamaica, né? Desculpa, da Jamaica para a Libéria, porque para eles, pessoal, a Libéria, o Garvey considerava a Libéria a nação mãe dos negros de todo o mundo. Então, pessoal, o objetivo de Garvey, ao criar um movimento paralelo aqui com o pan-africanismo, era recuperar a África para os africanos, beleza? Bom, outro movimento, galera, que surgiu aí foi um movimento chamado de negritude. Enquanto o pan-africanismo surgiu, né, lá na América, o negritude era um movimento africano, tá, pessoal? E também era um movimento político. Só que era um político literário, porque ele era dirigido por poetas, tá? Nascidos aí, esse movimento na negritude foi nascido aí no final dos anos 30. Então, pessoal, ele também contribuiu com ideias que alimentaram as independências africanas. Então, a negritude, que é como ela era conhecida, pessoal, e não o negritude, o certo é a negritude, teve entre os seus principais representantes, esse da imagem que nós estamos falando aí, que é o senegalês Léopold Senghor, tá? Que ele virou até o primeiro presidente aí de Senegal, por ser senegalês, e um outro parceiro dele, pessoal, o Aimé Césaire, ok? Ambos eram escritores e ambos eram poetas, pessoal. Então, eles defendiam a valorização das culturas negras africanas, tá? E eles rejeitavam radicalmente a dominação colonialista. Então, a ideia central do movimento A Negritude, tá? A ideia central desse movimento era de que os africanos e seus descendentes tinham um patrimônio cultural em comum.
tá? Daí a necessidade de um estreitamento aí de trocas culturais entre esses povos, tá? E buscar logo uma vida melhor com essas independências africanas aí. Bom, pessoal, o primeiro ponto que nós temos que tratar é que as independências africanas, tá? Em 1945, o número de países africanos independentes era muito reduzido. Ok? Então, como a gente falou que nesses 30 anos que se seguiram pós-Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, tá? Então a maioria dos países africanos já tinha conseguido a sua independência. E essas independências africanas, elas foram divididas em dois blocos. No primeiro bloco, é um bloco marcado aí, pessoal, por independências sem violências, que marca aí esse primeiro período aí de 17 anos, tá? Aliás, é de 1945, perdão, a 1962. Então, pessoal, nesse período aí, a grande maioria dessas independências foi através de acordos diplomáticos, ou seja, sem um conflito, sem a luta armada, tá? Porém, pessoal, eles faziam vários tipos de manifesto em seus países, como, por exemplo, passeatas, né, contra o colonialismo. Eles faziam boicotes e a grande maioria desses boicotes tinha aquela ideologia de Gandhi, como nós estudamos lá na independência da Índia, né, ou seja, a resistência pacífica e a desobediência civil. Então, muitos aí adotaram isso aí. Ou aí fazendo greves e trazendo prejuízos aí para os cofres europeus. Bom, pessoal, a única exceção nesse período foi a Argélia, porque a Argélia teve lutas, né, teve combates aí para se tornar independência, para tornar-se independente aí da França. Porém, os demais foram sem conflitos. Já o segundo bloco, já que no primeiro bloco a gente está falando aqui de independências sem conflitos, já no segundo bloco, as independências, pessoal, foram mais violentas, né? Já houve esse conflito armado, que já foi a partir dos anos 1962 ao ano de 1975. É importante a gente frisar, pessoal, que aqui nós estamos falando também em contexto de Guerra Fria. Então, esses países enfrentaram guerras para se libertar, ora apoiados aí pelos Estados Unidos, que representava o bloco capitalista, ora representados aí pela União Soviética, representando o bloco socialista. Então, a busca dos dois por áreas de influência influenciou essas guerras aí pela independência nesses países e também, pessoal, os governos longínquos que se estabeleceram depois da independência desses países. Bom, a gente vai começar falando aqui, pessoal, de um país conhecido hoje como Gana, mas na época se chamava Costa do Ouro. Bom, galera, Costa do Ouro, que era, né, uma região rica em ouro, por isso que ela tinha esse nome, mas ela não era só rica em ouro, tá? Ela tinha diamante, bauxita, cacau, matéria-prima aí do chocolate, tá? Lá viviam diversas etnias, pessoal, africanas, porque era muito comum, depois que os europeus deixaram a África, deixarem grupos, tribos, etnias diferentes dentro de um mesmo lugar. E no caso da Costa do Ouro, pessoal, as etnias eram, por exemplo, os Fante, os Axante, os Iê e os Gá. Tá? Eram etnias, pessoal, cada qual tinha sua língua diferente, cada qual possuía aí sua cultura diferente. Então os britânicos, galera, os ingleses aí, que eram os senhores dessa região. A Costa do Ouro era colônia aí dos ingleses. Então os ingleses procuravam manter essas etnias aí desunidas, a fim de conservar o domínio inglês na região. Então, contra a opressão dos ingleses, organizou-se aí na Costa do Ouro, ok, um movimento de resistência liderado por este camarada aí, que era o Dr. Kwame Nkrumah. Tá? O Kwame Nkrumah, pessoal, criou aí, ó, ele uniu essas etnias, né? Ele incentivava que essas etnias locais deixassem essas diferenças culturais aí entre elas e se unissem contra um inimigo comum, que era o
o colonialismo aí implantado pelos ingleses. Então ele conseguiu algo meio que improvável, unir várias tribos em um só preceito, que era lutar contra os colonos. Desculpa, lutar contra a metrópole, contra os ingleses. Ok, pessoal, o Kwame Nkrumah, ele se inspirou aí, ó, nas táticas de Gandhi, né, da resistência pacífica, tá? Criada lá por Gandhi na Índia. Então, pessoal, o Nkrumah, ele propunha o boicote aos produtos ingleses, né, que o pessoal da Costa do Ouro não comprasse os produtos vendidos ali pelos ingleses, gerar ali um certo desfalque econômico para os ingleses, e também, pessoal, a famosa também desobediência civil pregada lá por Gandhi, tá? Ou seja, se você for agredido pelo seu inimigo, ofereça a sua segunda face, a sua outra face. Não resista, se eles quiserem te prender, deixe prender. É o tanto que você consegue apanhar, tá? Então essa foi a tática adotada por Gandhi na Índia e também adotada pelo Nkrumah aqui em Gana. Bom, pessoal, para fazer oposição aos britânicos, ele fundou lá em 1949 o Partido da Convenção do Povo. Bom, sem falar que na imagem, pessoal, aí o Nkrumah está com o presidente John F. Kennedy, o presidente norte-americano, okay? Quem o apoiou nesse processo de independência da Inglaterra. Então, pessoal, como a gente estava falando, em 1949 ele criou o Partido de Convenção do Povo, conhecido aí como CPP, cujo o lema era autonomia já. Então, aos poucos, pessoal, esse movimento de desobediência civil cresceu e a Inglaterra decidiu negociar, tá? Então, essa tática adotada estava dando certo e, pessoal, os ingleses resolveram negociar com os africanos e em 1957 a Costa do Ouro alcançava a sua independência e o Kwame Nkrumah, pessoal, assumia aí como chefe de governo, tá? Então, quando foi efetivada a independência da Costa do Ouro, ela mudou de nome, galera. Ela passou a se chamar Gana, em homenagem, né, à antiga e exuberante civilização que havia florescido muitos anos antes ali naquele local. Bom, agora, galera, vamos falar de outra também colonizada aí pela Inglaterra. Trata-se do Quênia, tá, pessoal? O Quênia também era uma colônia inglesa na época, porém também era uma colônia muito explorada aí pelos ingleses. Assim como em Gana aqui, os quenianos, e assim também como na Índia, os quenianos viviam em estado de extrema pobreza, ok? E aí, pessoal, também assim como nos outros países africanos, no Quênia havia, né, lá viviam várias tribos, várias etnias diferentes. Porém, a maior e a mais combativa, a que mais lutava e tal, era a etnia dos Kikuyos. Bom, pessoal, Nairobi hoje é a capital do Quênia, mas na época ela era a maior cidade, Quênia ainda não era independente, não tinha essa formação política que nós conhecemos hoje. E ela vivia, pessoal, em estado de segregação, algo semelhante que nós iremos estudar na aula de África do Sul e Apartheid. Então, o que é segregação, pessoal? É você separar por raça. É como se os negros, que eram, no caso aqui, a maioria em Nairobi, eles não tivessem acesso a os melhores transportes, hospitais, sentar em determinados bancos, tá? Eles não podiam andar em qualquer lugar da cidade. Todos esses locais privilegiados, eles mantinham para uma elite queniana ou para, os ingleses que viviam ali na região, como grandes proprietários de terras. Surgiu aí no Quênia, galera, movimentos também para separar-se, para acabar com esse domínio inglês. Um dos principais líderes desses movimentos, pessoal, era o Jomo Kenyatta, tá? Então, o Jomo Kenyatta, pessoal, ele fundou aí, o KANU,
que significa União Nacional Africana do Quênia, era um partido político. Então, pessoal, o Kenyatta, ao fundar o Partido KANU, ele lutava aí por essa autonomia, tá, do povo queniano em relação aos ingleses. E também, pessoal, ele queria desapropriar, tirar essas grandes propriedades de terras dos ingleses na região e distribuir para os africanos, para os próprios quenianos. Paralelo ao partido político, pessoal, o Kenyatta, ele criou também uma espécie de um exército guerrilheiro, uma organização guerrilheira que ficou conhecido como Mau Mau. Então o Mau Mau, pessoal, ele passava a atacar, né, propriedade, principalmente as propriedades dos britânicos que havia lá no Quênia, tá? E também da elite queniana. Então, pessoal, nesse contexto aí, né, de ataques aos colonos, né, aos ingleses que viviam na colônia, e a resposta da polícia com violência contra os membros do Mau Mau, porque a polícia estava subordinada tanto à elite queniana quanto aos ingleses, o índice de mortandade, de mortalidade e de, né, violência no Quênia aumentou consideravelmente. Bom, vendo, galera, que esse aumento da violência estava considerada e a vida dos ingleses no Quênia estava ameaçada, os ingleses resolveram negociar a independência. Ok? E então, em 1963, o Quênia torna-se a República do Quênia com capital em Nairobi, ok? E Kenyatta vira aí o primeiro presidente do Quênia. E ele governou aí de 63 até o ano de 1978, por 15 anos. Bom, pessoal, agora nós iremos falar de Guiné. É importante falar, pessoal, que nós temos algumas Guinés pelo mundo. Existe a Guiné, o país vizinho de Guiné é Guiné-Bissau. Existe um outro chamado de Guiné Equatorial. Existe lá na Oceania, Papua Nova Guiné. Tá? Então nós estamos falando apenas da Guiné. Então a Guiné, pessoal, o movimento de libertação de Guiné, dos franceses, né? Eles lutaram aqui já contra os franceses, a gente está falando agora de colônia francesa, foi liderada por Sékou Touré. O Sékou Touré, pessoal, fundou um partido chamado de Partido Democrático da Guiné. Então a função desse partido era se livrar da França, que a França na época era liderada, pessoal, como primeiro-ministro francês, Charles de Gaulle, que a gente falou dele também na aula de Segunda Guerra Mundial, quando Hitler atacou e desfilou em Paris lá no ano de 1940. Então, galera, na Guiné, eles fizeram um referendo. É importante a gente saber o que é um referendo, galera. Referendo é uma consulta popular. Então você chega até a população e tem que decidir, a população tem que votar sim ou não para uma questão levantada pelo governo. Então, se existe uma lei e você quer mudar aquela lei, então não é referendo, é um plebiscito. Agora, se não existe uma lei, você quer criar uma lei e quer consultar a população, aí é um referendo. E nesse referendo, pessoal, o governo resolveu consultar a população de Guiné se eles queriam ou não fazer parte da comunidade francesa. Ou seja, vocês querem ou não fazer parte da França. E o povo foi às urnas, o povo votou, galera, e o não ganhou. Ou seja, o povo de Guiné não queria fazer parte aí da França. E eles conquistaram a sua independência no ano de 1958. Só que mesmo eles sendo aqui desse bloco que não teve guerras, pessoal, mas teve aqui retaliações. Tá? Por quê? Bom, Sékou Touré, pessoal, foi quem governou desde 58 até o ano de 1984. Só que o Charles de Gaulle, pessoal, lá na França, ele reagiu não muito favorável a essa independência de Guiné. Então, como Guiné tinha bens, tinha dinheiro depositado nos bancos franceses, o
de Gaulle bloqueou as contas dos guineenses, tá? Então eles não tiveram acesso aí ao dinheiro deles. E aí, como resposta a de Gaulle, Touré, ele adotou o socialismo em Guiné e, como a gente está falando aqui mais uma vez do contexto de Guerra Fria, como ele adota o socialismo, ele teve o apoio aí da União Soviética. Bom, então, pessoal, as colônias francesas na África logo seguiram o exemplo de Guiné, tá? Então, em 1960, vários países, eu vou citar aqui para vocês alguns países franceses, tá? Da colônia franceses, ó. Em 1960, tornaram-se independentes da França. Camarões, Togo, Senegal, Mali, Costa do Marfim. E nós temos mais países, pessoal. Por exemplo, nós temos o Congo, que não apareceu aí, Gabão, Chad, Togo. Aliás, o Togo apareceu, né? Domé, que agora se chama Benin. Alto Volta, que atualmente se chama Burkina Faso. Níger, Nigéria. Todos esses países aí, pessoal, Madagascar, Somália, Mauritânia, esses países se tornaram independentes aí nesses anos 60. Por isso, pessoal, que esse período, devido ao grande número de independências ocorridas em 1960, esse ano acabou ficando conhecido aí como o ano africano. E o detalhe, galera, é que todas essas independências que aconteceram no ano de 1960 foram independências aceitas aí pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Bom, pessoal, agora, né, é importante a gente falar agora de um outro país chamado de Congo, tá? Então, o Congo, pessoal, é um território 8 vezes maior do que, por exemplo, o território da Bélgica, tá? E ele é situado aí no que a gente chama de o coração da África, por ser ali um pouco mais central, né? O Congo foi inicialmente, pessoal, propriedade particular, né, desse camarada aí que está à nossa esquerda, que é o rei belga chamado de Leopoldo II. Depois passou a ser a administração do país Bélgica, mas a princípio era apenas dele, Leopoldo II. Bom, a riqueza da região, galera, era o cobre, era o zinco, manganês, urânio e diamante, tá? Era a riqueza aí que tinha no Congo à época. Então, o Congo, pessoal, ele acabou atraindo poderosas empresas, companhias internacionais, como a Unilever, a Companhia Mineira do Alto Katanga, tá? Que explorava as riquezas em troca de baixíssimos salários pagos aí aos congoleses. Então, a administração belga no Congo, pessoal, foi uma administração altamente autoritária e racista, galera. Os congoleses não tinham liberdade de expressão, nem podiam ser representados em qualquer órgão de governo ou coisa do tipo. Eles só podiam, para vocês terem uma ideia, galera, de como era essa dominação, eles só podiam frequentar a escola por 4 anos, depois não podiam mais estudar. Então, para lutar contra a opressão e a discriminação racial, os congoleses, eles acabaram criando em 1956 o ABACO, pessoal, que era a Associação do Baixo Congo, em 1956, que era chefiada por Kasavubu. Então, a função da Associação do BACO aí, pessoal, a Associação do Baixo Congo, o ABACO, era lutar contra essa opressão belga na região. Bom, galera, ainda falando do Congo, em 1957, ou seja, um ano depois, surgiu um outro movimento, chamado de Movimento Nacional Congolês, conhecido como MNC. E quem liderou isso aí, pessoal, foi um camarada chamado de Patrice Lumumba. Então, sob a liderança de Lumumba, galera, os congoleses organizaram uma série de manifestações de ruas, fizeram greves pela independência do Congo. Então, pressionados, pessoal, pela essa resistência do Congo, os belgas eles acabaram se retirando
tá? Então eles saíram do Congo aí, ó, no dia 30 de junho de 1960, ano que marcou a independência do Congo. Então o Congo tornou-se independente. E o primeiro chefe de governo foi o Patrice Lumumba, tá? Então virou aí o primeiro líder dos congoleses. Só que, galera, o projeto de Lumumba ele não conseguiu, né, unir os congoleses em torno de um Estado nacional. Logo começou uma guerra civil no Congo. Por quê, pessoal? Olha só, com o apoio dos Estados Unidos, uma rica província, né, no Congo chamada de Katanga, ela moveu uma guerra separatista contra os homens de Lumumba, que por sua vez, né, Lumumba, que representava aí o Congo, recebeu apoio da União Soviética. Então essa guerra civil, pessoal, entre Katangas e o governo de Lumumba terminou com a vitória de Mobutu, que era líder dos Katangas e aliado aí dos estadunidenses, tá? E aí, pessoal, galera, é importante que quem assumiu, tá? Ele acabou assumindo, o Mobutu acabou assumindo o poder no ano aí de 1961. Então acabou tirando o Lumumba, do poder. Então, pessoal, eis aí o Mobutu. Só que Lumumba, pessoal, ele acabou sendo preso e ao ser preso, pessoal, ele também foi assassinado, tá? E esse assassinato de Lumumba não se tem registro, tá? A situação foi misteriosa, o que levou a ONU a intervir no Congo, ok? Então, no país, então, no Congo, a ONU interveio para poder assegurar esse processo de independência. Porém, uma independência agora aliada aos Estados Unidos da América, ou seja, Congo virou capitalista no período de Guerra Fria. É importante, pessoal, a gente mostrar aqui algumas crianças mutiladas, decapitadas, né? Amputadas é a palavra correta. Então era muito comum, pessoal, essa questão da escravização, da mutilação, estupros, exportar congoleses para outra região. Então era muito comum os belgas fazerem isso aí. Então, pessoal, esse aí foi o Leopoldo II, foi um dos maiores genocidas da história. Não sei nem porque ele não é tão citado assim nos livros. Tá? Então a dominação do Congo pelos belgas acabou convertendo-se aí em um dos episódios mais cruéis de toda a história. Então houve muito caso de genocídio aqui nessa região. Ao todo, pessoal, no Congo belga, nós tivemos aí mais de 10 milhões de mortos nesse período aí que Leopoldo II e os belgas tiveram nessa região. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre os países africanos que eram dominados aí por Portugal, tá? Então a vida dos africanos dominados por Portugal também era marcada aí por uma intensa exploração. Então nós vamos falar aqui de Angola, que era o maior deles, Moçambique, Guiné-Bissau. Então os angolanos, pessoal, como a gente falou, que é o maior deles aí, os angolanos, por exemplo, eles tinham que trabalhar para os portugueses nas plantações. Lá em Angola, galera, normalmente era cana-de-açúcar, milho, café e amendoim também. Mas não era só na plantação, eles trabalhavam também nas minas. E no caso ali, pessoal, como é bem mais ao sul, aquela região ali era muito diamante que eles exploravam ali, tá? Então eles trabalhavam muito, pessoal, basicamente em troca de roupas ou em troca de comida. Já os melhores empregos em Angola eram para os portugueses que vinham de Portugal. Até que em 1930, esse sistema de trabalho ele acabou mudando. Ele foi substituído por um sistema de contrato. Tá? Então, qual era o sistema de contrato, galera? Era quando o governo português prometia fixar um salário, tá? Dar um salário fixo aos africanos e ele ia respeitar os costumes e os valores aí dos africanos. Mas, galera, no interior da Angola, isso aí pouco adiantou, eles pouco fizeram, tá? Pois as autoridades lá eram os próprios portugueses, eles não iam respeitar as culturas africanas.
Bom, pessoal, foi quando os portugueses criaram aí o PIDE, né? Que é a polícia política do regime salazarista, tá? Então, pessoal, a violência desse PIDE aí, dessa polícia política do governo ditatorial português, era liderada pelo então o ditador português chamado de Antônio de Oliveira Salazar, tá? Fascista que governou aí a Portugal durante esse período, anos 60, 70, tá? Então ele provocou um aumento aí dessa resistência africana, por conta dessa opressão, dessa violência contra os africanos. Então os africanos aumentaram a sua resistência dentro e fora da África, certo? Bom, pessoal, em Lisboa, lá em Portugal, no ano de 1951, um grupo de universitários africanos, tá, pessoal? Eles eram vindos da África. Eles fundaram aí, ó, o Centro de Estudos Africanos, no ano de 51. Então, entre eles, pessoal, estava o jovem aí da imagem, chamado de Amílcar Cabral. Então, ele foi formado, ó, em Lisboa por universitários africanos. E Amílcar Cabral, pessoal, era de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Tá? Então, é o da imagem aí, ele fazia parte dos centros de estudos africanos. Mas, pessoal, também não era só ele, tinha outras personalidades marcantes nesse período. Por exemplo, da imagem aí que vocês estão vendo, que era o Agostinho Neto, tá? Que era Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, pessoal, eram aí de Angola. E também havia o Francisco Tenreiro, que era de São Tomé e Príncipe, também colônia africana aí dominada pelos portugueses. Além deles, pessoal, havia Noêmia de Souza, que era representante aí de Moçambique. Essa geração, pessoal, de militantes africanos aí, ficaram conhecidos como a geração de 50, né? Fundaram em 51 e estudaram em Lisboa no início dos anos 50. Essa geração de 50, galera, ela foi perseguida pelo PAID, né? Pela Polícia Política Salazarista, e esse centro de estudos africanos foi fechado pela polícia de Salazar. Bom, porém, galera, muitos deles continuaram a luta dos seus ideais, né, pelos seus movimentos de libertação nos países, né, onde eles voltaram depois que eles se formaram. Então, cada um voltou para sua terra natal e lá eles começaram o movimento pela independência. Dentre esses movimentos que surgiram, pessoal, estava o MPLA, que é o Movimento Popular para a Libertação de Angola. Quem liderou esse movimento, galera, foi o Agostinho Neto, em 1922, né? Até ele nasceu em 1922, né, e morreu em 1979. Então, Agostinho Neto que liderou aí esse MPLA para a independência de Angola. Havia também outro, pessoal, lá em Moçambique, chamado aí de Frelimo. O que é o Frelimo, pessoal? Frente para a Libertação de Moçambique, tá? Quem dirigiu isso aí, galera, foi o Samora Machel e o Eduardo Mondlane, ok? E temos também um outro partido, pessoal, que já é de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que é o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde. Então, quem liderou esse aí, pessoal, foi o Amílcar Cabral. Então, esse partido aí foi criado em 1956 e liderou aí a luta pela independência em Guiné-Bissau e Cabo Verde. Bom, pessoal, vamos entrar agora no movimento conhecido como a Revolução dos Cravos.
Mas é importante a gente entender o contexto dessa revolução. A gente acabou de falar para vocês aqui os movimentos que estavam surgindo e lutando pela independência. Então nós falamos aqui do MPLA, que era o de Angola, do Frelimo, que era em Moçambique, o PAIGC, que era de Guiné e Cabo Verde, e todos esses movimentos que lutaram pela independência eram movimentos socialistas. Então eram movimentos que teriam apoio aí, tiveram apoio da União Soviética, ok? Então, pessoal, o governo salazarista usou a diplomacia e a violência para defender os seus interesses na África, tá? Então, galera, por um lado, o governo Salazar atuou junto com a ONU, tá, em defesa da ocupação portuguesa na África. Mas, por outro, ele enviou milhares de soldados jovens armados com metralhadoras, com aviões, tá, equipamentos modernos, para poder reprimir esses movimentos africanos lá na África pela independência. Para vocês terem uma ideia, pessoal, em Portugal, os gastos com essas guerras aí pela libertação africana, né, contra a libertação africana, estavam chegando a cerca de 40% do orçamento nacional. Ou seja, 40% de todo o dinheiro que Portugal tinha para gastar com saúde, educação, segurança, transporte, ele estava gastando com essa guerra. E milhares de soldados portugueses, jovens soldados portugueses, eles estavam indo para a guerra, estavam morrendo para a guerra, e os pais em Portugal recebendo medalhas, o que estava gerando um forte descontentamento da sociedade portuguesa em relação a essa luta contra a independência dos países africanos. Então, dentro desse contexto, galera, que nasceu aí a Revolução dos Cravos. Então, dentro desse contexto, eclodiu a Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974, lá em Portugal, tá? Então, esse movimento, pessoal, da Revolução dos Cravos, ele foi liderado por jovens oficiais, tá, do exército português, lá das Forças Armadas Portuguesas, ok? Ele teve amplo apoio popular, tá? E eles conseguiram derrubar o fascista Salazar. Então ele derrubou a ditadura de Salazar no ano de 1974. Salazar, galera, já estava no poder aí, ó, há 42 anos. Bom, galera, vitoriosos aí, o novo governo português que assumiu depois de Salazar, adotaram aí o seguinte lema: democracia em nosso país, descolonização na África. Então, pessoal, depois disso, eles acabaram com o PAID, que é a Polícia Política Portuguesa de Salazar. Então, eles acabaram com essa polícia aí. E aí, pessoal, eles reconheceram o novo governo a independência dos países africanos, ok? Então, Moçambique teve a independência reconhecida, por exemplo, em 25 de junho de 1974. E o presidente de Moçambique, no caso, foi o Samora Machel, que governou de 74 aí até o ano de 1986. A Angola, pessoal, teve a independência reconhecida em 11 de novembro de 1975 e ela foi presidida aí por Agostinho Neto. E, para a gente finalizar, temos Guiné-Bissau e Cabo Verde, também com a independência reconhecida em 75, e quem foi o presidente lá foi o Luiz Cabral. Galera, é o seguinte, a gente falou aqui, ó, que Moçambique teve a independência reconhecida e o Samora Machel acabou virando aí o presidente de Moçambique. Mas é importante a gente frisar, pessoal, que o Samora Machel, ele era um cara muito bem quisto lá em Moçambique, ele era idolatrado, ele lutava pelos direitos do cidadão africano, com todos o seu fervor, né? Porém, galera, Samora Machel, ele governou o país, como a gente falou, até o ano de 1986. Por que até o ano de 86?
porque foi quando ele morreu. Ele teve um misterioso desastre aéreo, né? Quando ele sobrevoava a África do Sul. Não se sabe exatamente por que cargas d'água o avião dele caiu. Porém, foi um motivo de grande lamentação aí para o povo africano. Bom, galera, a nossa aula sobre independências africanas é isso. Nós teremos uma outra aula específica ainda nesse tema, que é só sobre a luta contra o apartheid na África do Sul. Espero aí que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de dar o like no canal e de se inscrever aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.